Olá pessoal, estamos nós aqui de novo, mais uma vez. E vocês gostaram dos desafios? Como foi? Foi difícil? Foi fácil? Digam aí no grupo. Hoje a gente vai aprender uma nova lição, Micaías, o profeta. E desde já também quero agradecer a todos que participaram nos vídeos, que aprenderam o versículo. Foi muito gratificante para nós ver que vocês estão fazendo o que a gente está pedindo, espero que vocês estejam assistindo os vídeos, aprendendo as histórias. E agora a Mari vai apresentar, Olá pessoal, como a tia Tainara falou, nós vamos aprender hoje uma nova lição, a continuidade da nossa lição anterior. Na última lição, nós aprendemos sobre o rei Josafá, ele reinava sobre o reino de Judá, e o rei Acabe, que reinava sobre o reino de Israel, o reino do norte. Josafá era o rei bom e Acabe era o rei mau. A Bíblia lá diz que Josafá ele se aliou com Acabe. Se aliou de que maneira, tia? Ele se tornou parente de Acabe. O filho de Josafá, Jeorão, ele se casou com a filha de Acabe, Atalia. Será que essa união deu muito certo? O que será que vai acontecer na nossa lição de hoje? Fiquem atentos. Certo dia, o rei Josafá foi visitar o rei Acabe na cidade de Samaria. Acabe então persuadiu Josafá a ir com ele e lutar contra a cidade de Ramote de Gileade e conquistar a cidade de volta para ele. Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também todos os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar o Senhor." Então Acabe mandou chamar os seus profetas. E perguntou se deveria ou não atacar a cidade. E eles responderam: "Ataque, pois o Senhor lhe dará a vitória." Mas Josafá ele não se contentou com a profecia desses profetas e perguntou a Acabe se não havia ainda no reino algum profeta de Deus, um profeta verdadeiro. Havia no reino um profeta em Israel chamado Micaías, que falava tudo o que Deus lhe ordenava. Alguns gostavam de ouvi-lo, mas outros não, porque ele falava a verdade. O rei Acabe detestava Micaías, na verdade o odiava, pois ele sempre profetizava o que era ruim para o rei. Mas a pedido de Josafá, o rei Acabe chamou um de seus soldados e pediu que fosse buscar Micaías. Quando o soldado chegou em Micaías, disse assim: "Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Porém Micaías respondeu que falaria apenas o que Deus mandasse que ele falasse. Ao chegar diante do rei, Acabe perguntou: "Micaías, eu e o rei Josafá devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Micaías respondeu: "Quer a verdade?" Acabe respondeu: "Quando falar em nome do Senhor, diga somente a verdade." Então Micaías disse: "Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem em paz." Então Acabe disse a Josafá: "Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim." Então Micaías continuou: "O Senhor disse que os seus profetas profetizariam mentiras. E o Senhor iria para o ataque, mas não voltaria. Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim." E disse ainda: "Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei." Acabe então mandou prendê-lo e alimentá-lo apenas com pão e água. Mesmo tendo ouvido as palavras de Micaías, Josafá e Acabe se prepararam para ir à guerra.
Acabe quis se disfarçar e pediu a Josafá que fosse no carro dele. Porém, o plano não deu certo. Quando começou a batalha, o rei do exército inimigo disse aos seus soldados que atacassem somente o rei de Israel. Mas quando o exército começou a perseguir Josafá, ele gritou pedindo a ajuda do Senhor e perceberam que ele não era o rei de Israel, então pararam de persegui-lo. Um soldado do exército inimigo então pegou sua flecha e atirou ao acaso, e essa acabou acertando o rei Acabe, e este veio a falecer. Gente, essa foi a nossa história de hoje, né? Sobre Micaías, o profeta, e não só profeta, né? Mas profeta da verdade. Só uma explicação, por que esse boi está aqui no nosso cenário? Se vocês lembram, na última aula nós falamos que o rei Acabe, assim como sua esposa, né, Jezabel, eles adoravam falsos deuses, que era Baal e Aserá. E quando ele mandou chamar os profetas dele, os profetas que vieram não eram profetas de Deus, profetas do Senhor, eram os profetas desses deuses falsos. Então aquilo que eles profetizaram, por isso que aquilo que eles profetizaram era mentira, porque eles não serviam o verdadeiro Deus. Mas Micaías, ele era um profeta do Senhor, e mesmo sabendo das consequências que podia vir sobre a vida dele, ao não falar uma coisa boa para o rei Acabe, como ele profetizou que o rei Acabe ele morreria se fosse para a guerra, né? E mesmo sabendo que ia vir consequências sobre a vida dele, como veio, ele foi preso, ele escolheu dizer a verdade, porque ele era um servo do Senhor, né? Então, a primeira lição que nós devemos tirar da nossa história de hoje é que, independente da situação, nós sempre devemos caminhar por um caminho da verdade. Sempre falar a verdade, mesmo que isso possa, de alguma maneira, trazer alguma consequência ou alguma consequência sobre as nossas vidas. Ah, tia, mas eu quebrei aquele vaso da mamãe, eu não queria dizer que fui eu, porque isso vai me render um castigo. Mas é sempre melhor dizer a verdade. E o Senhor, ele vai nos ajudar, e também isso vai alegrar o coração do nosso Senhor, assim como Micaías ele fez. Mesmo sabendo da consequência, ele falou a verdade. Já o nosso rei Acabe, né? Ele mesmo tendo ouvido falar que se ele fosse para aquela guerra, ele morreria, ele decidiu, mesmo assim, seguir por um caminho de escolha própria dele, né? Ele decidiu seguir o caminho dele, sendo desobediente novamente. E o que é que nós temos feito? Que tipo de caminho nós temos trilhado? Que decisões nós temos tomado para a nossa vida e para onde elas vão nos levar? Vocês lembram daqueles dois caminhos? Há decisões que vão nos levar para um caminho de vida, mas há outras que vão nos levar para um caminho de morte. E foi isso que aconteceu com o nosso rei. Para concluir, nós vamos aprender 4 principais armas que a gente pode usar para se livrar da mentira em nossas vidas, no nosso dia a dia. São armas que a gente pode e deve usar todo dia. Entre elas está a verdade, né? Nada melhor para combater a mentira do que a própria verdade. Deu aquela coceirinha na língua, com aquela vontadezinha de mentir. Tem gente que mente e diz assim, tia, não é mentira não, é só aquela mentirinha, foi só uma brincadeirinha sem graça e besta, mas de alguma maneira ela está envolvida com mentira. E isso não agrada a Deus. Então sempre devemos falar a verdade. É a nossa primeira arma. A nossa próxima arma é a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai nos fazer andar por um caminho de verdade, né? E a não acreditar em mentiras que o mundo nos conta, né? A nossa próxima arma é a oração. Falar com o Papai do Céu, que Ele pode nos esclarecer, tirar nossas dúvidas, né? Abrir o nosso entendimento para que a gente entenda e compreenda a verdade e no canto de acreditar em mentiras. E a próxima arma é a obediência. Algo que o rei Acabe ele acabou não sendo obediente, né? Até mesmo o nosso rei Josafá,
que, por mais que fosse um rei bom, alguém que servia a Deus, por um momento, mesmo sabendo da profecia do profeta, ele decidiu ir junto com Acabe para a guerra. E mais na frente o Senhor ele vai sim chamar e repreender Josafá por conta dessa desobediência dele, dessa união com o rei Acabe. Então, escolham seguir a verdade em todo o tempo. Não se deixem ser guiados por caminhos de mentira, né? Sempre utilizem essas 4 armas: Bíblia, verdade, oração e obediência. E é isso aí. Bom, agora nós vamos aprender o nosso versículo. Na lição sobre o uso da boca, a tia Maria de Mello explicou algumas formas de aprender versículo. E hoje nós vamos mostrar uma forma que já foi até mesmo trabalhada com os juniores. Certo que lá essas partes do versículo estavam viradas e cada criança lá escolhia um pedaço e sentar. E depois nós perguntávamos quem estava com a primeira parte do versículo. Aí para vocês, querendo ou não, vão até trabalhar português com eles. Gente, a primeira parte do versículo é aquela que começa com a letrinha maiúscula. Então eles vão lá, pegam a partezinha, né? A testemunha. Pronto, aí você pergunta, testemunha o quê? Qual será o que diz em seguida nesse versículo? Aí vem a criança e diz, tia, essa parte aqui. A testemunha que diz a. Que diz a o quê? Aí a gente vem pra verdade. A testemunha que diz a verdade. O que acontece quando alguém diz a verdade? A criança que tiver vai dizer, pode salvar vidas. Aqui nós já temos a primeira parte do nosso versículo. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas. E em seguida, o que vem? Mas a que diz mentiras. Aí o que acontece quando a pessoa diz mentiras? Ela é traidora. E por último nós colocamos a referência, Provérbios 14, 25. E assim fica o nosso versículo. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Provérbios 14, 25. À medida que eles forem repetindo, você pode ir tirando partes e eles vão ter que dizer todo o versículo com a parte que está tirada. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. E você vai sempre tirando até o momento que não vai ter nenhum desses papelzinhos, mas eles vão conseguir dizer todo o versículo, ok?